Fala galera, boa tarde a todos que estão ao vivo no canal do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática, e meu objetivo hoje é estar trazendo mais uma aula exclusiva para a Polícia Civil do Distrito Federal, mais uma aula dessa maratona aí, né? Maratona que vai se estendendo pela quarentena. Todo mundo ansioso, né? Doido para essa quarentena passar, doido para remarcarem a prova, para a gente poder já dar aquele gás, aquela reta final, aquele sprint. Mas enquanto isso, a gente vai aparando as arestas, vai fazendo a manutenção do conteúdo, vai dirimindo dúvidas. Bom, hoje a minha proposta é um pouquinho diferente, né? Normalmente, durante as aulas de maratona, eu fico corrigindo questões do CESP. Mas a gente já corrigiu tantas questões e eu não quero trazer questões repetidas. Então, o que eu vou fazer? Na semana passada, eu montei o simulado para a Polícia Civil do Pará. E, particularmente, eu gostei das questões que elaborei e trouxe essas questões para essa maratona da PCDF. As questões que são comuns, né, ao conteúdo da Polícia Civil do Pará e da PCDF, eu vou estar abordando aqui. Foram questões CESP, né, estilo CESP. Então, vamos começar a corrigir. Com isso eu vou dirimindo dúvidas, vou dando aquele pulo do gato. Hoje a gente vai sempre buscar um pouquinho a mais, né? A intenção da aula de hoje é sair daqui, pelo menos, aprendendo um detalhezinho novo. Beleza? Um detalhezinho que pode fazer a diferença na hora da prova. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Primeira questão. Hoje, um número cada vez maior de usuários está enviando e acessando e-mails por meio de seus navegadores, webmail. Isso é fato, né? Cada vez mais a gente tem o quê? A migração dos serviços para a web. Lembrem que quando eu falo em web, eu estou me referindo a páginas. A internet ela oferece diversos serviços, desde o chat, e-mail, FTP, torrent, VoIP. Agora, esses serviços vão cada vez mais migrando para a web. Então, vocês veem, até pouco tempo atrás, a gente tinha que ter o WhatsApp instalado no celular. Hoje em dia a gente tem o web e o WhatsApp. No passado, havia grupos de discussão. Hoje em dia tem os fóruns, que é como a evolução do grupo de discussão na web. No passado, a gente tinha que ter um programa de correio eletrônico instalado na máquina. Agora a gente tem o webmail. Na verdade, com a nuvem, agora a gente tem Word online, Excel online, PowerPoint online, Prezi, talvez você já tenha usado para algum tipo de apresentação. E cada vez mais, agora, inclusive, durante a quarentena, home office, pessoas trabalhando o quê? De casa, e esse trabalho colaborativo, várias pessoas editando uma mesma planilha, várias pessoas trabalhando em um mesmo documento. Então, cada vez mais, né, o uso da web, o uso da computação em nuvem, vem encurtando distâncias através da internet. Então, voltando. Considerando o serviço de webmail, que é aquele serviço onde eu acesso o meu correio eletrônico a partir de uma página, digitando o nome de usuário, uma senha, né? Quando um destinatário quer acessar uma mensagem, ela é enviada do servidor de correio eletrônico para o navegador via HTTP. Beleza, por quê? Porque o navegador, ele não tem POP, IMAP, SMTP. Quando eu falo de navegador, eu estou me referindo a quem? Ao Google Chrome, eu estou me referindo ao Internet Explorer, ao Edge, ao Firefox, ao Opera, ao Safari. São todos programas navegadores. Esses programas navegadores, eles trabalham com protocolos HTTP, HTTPS. Muitos deles suportam a FTP, mas não trabalham com SMTP, POP, IMAP, que seriam protocolos de correio eletrônico. Isso, inclusive, caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal no ano passado.
A gente tem que lembrar, a gente tem que saber. Navegador suporta HTTP e HTTPS. E pode ter suporte ao FTP para transferência de arquivos cliente-servidor. Agora, quando ele acessa o e-mail através do navegador, ele está acessando sim via HTTP. Ou a sua variante, né? Quando eu falo HTTP, eu estou generalizando. E quando o remetente quer enviar uma mensagem de e-mail, esta é enviada do navegador para o seu servidor de correio eletrônico também por HTTP. O servidor de correio eletrônico, por sua vez, se ele tiver que enviar a mensagem para um outro servidor de correio eletrônico, vai usar o SMTP. Mas essa questão está certa, ok? Lembrem-se que sempre que a gente está trabalhando com webmail, a gente está usando HTTP, HTTPS, POP, SMTP e MEP são usados no Outlook, são usados no Thunderbird, nos programas de correio eletrônico. Legal? Então, questãozinha certa. Vamos à próxima questão. Considerando o fragmento da janela acima extraída do Excel 2019, sabendo que o intervalo de C4 até C8 está selecionado, para calcular o valor em reais de cada produto, é suficiente. Olha aí, cuidado sempre com essa expressão suficiente, né? Sempre que o SESP coloca suficiente, eu tenho que me atentar aos detalhes. Por quê? O passo a passo tem que estar todo certinho. Se tiver faltando alguma coisa, não é suficiente. Digitar a fórmula B1 vezes C4, 2 pontos C8. Galera, essa sintaxe é válida? Eu posso ter um 2 pontos fora de um argumento de uma função? Isso é possível? Claro que sim, o gabarito é certo. O quê? A maioria nunca ouviu falar em matriz. Então, vamos lá. Não é uma maratona? A gente não tem tempo para a prova, então vamos aprender. Olha aí, vou entrar no Excel. Não é muito comum eu falar de matriz, mas vai que cai. Seguinte, pessoal, vocês sabem que quando eu penso numa expressão dentro do Excel, eu conheço os operadores, né, circunflexo para potência, asterisco para multiplicação, barra para divisão. A gente sabe que a gente pode trabalhar com parênteses. E, inclusive, pode ter parênteses dentro de parênteses. Mas, se eu quiser trabalhar com matriz, eu já tenho que começar a pensar nas chaves. Olha que coisa interessante. Aqui entra a matéria nova. Vamos pegar um pouquinho, né, da matéria mais avançada. Vamos sair daquele beabá. Eu quero decorar todos os atalhos. Decora, meu filho, decora. Mas decora sozinho. Comigo, vamos aprender. Vamos dar um pulo do gato aqui. Vamos lá. Vejam. Se eu colocar, por exemplo, a função maior implica que eu tenha um intervalo. Esse intervalo tem que ser o quê? Um conjunto de células adjacentes, uma matriz. Vou colocar a matriz com as chaves. Com as chaves, olha comigo. Vou colocar aqui, ó, 5, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 9,
ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 1. Vou fechar as chaves e vou colocar o ponto e vírgula 2. Será que vai dar erro? Como é que é a sintaxe da função maior? Vamos lembrar aí. Olha lá. Como é que é a sintaxe da função maior? Maior, abre parênteses, intervalo, ponto e vírgula, posição. O que eu quero que vocês observem? Os valores que foram descritos. 5, 3, 9, 4 e 1. Esses são os valores. As chaves indicam o quê? A matriz. Quando a gente colocou igual a maior, abre parênteses, e aí especificou essa matriz e botou um ponto e vírgula 2, ele pegou o segundo maior elemento da matriz. Qual é o primeiro maior elemento, gente? O 9. O 9 é o primeiro maior. Qual o segundo maior? O 5. Então, corretamente, ó, ele me mostrou o 5. E não deu erro. Então, estou tentando já introduzir esse conceito de matriz. É possível colocar números entre chaves e eles vão ser compreendidos pelo Excel como uma matriz. Agora, vamos continuar. Tem mais novidade aí. Vou inserir uma planilha. Vamos fazer o exercício que está proposto? A gente tem o valor do dólar, 5,10, e a gente tem produtos. Produto, dólar e reais. Produto, dólar e reais. Vamos colocar o kit polícia? Kit polícia brabo, vamos lá. Nextel, 50 dólares. Ray-Ban, 45 dólares. Uma PT 40S, 200 dólares. 250 dólares. E vamos botar um Black Label. Black Label vai ser 40 dólares. Não posso esquecer do G-Shock, né? G-Shock. Pronto. Sei lá se é assim que se escreve, mas tá bom. 30 dólares. Então imaginem que eu quero calcular o valor em reais. Pessoal, é óbvio que eu posso pegar aqui igual e colocar B1 vezes B4. Posso fazer isso. Posso fazer um por um. B2, B1 vezes B5, B1 vezes B6, B1 vezes B7. Só vai me dar muito trabalho. Poderia congelar um e colocar também. Copiar, né? Eu acho que a maioria faria assim. Legal. Agora, olha que bacana, ó. Olha o que eu vou fazer. Igual a B1 vezes B4, 2 pontos. Agora eu vou até B8. Só que se eu der Enter, não vai funcionar. Não deveria funcionar. Embora o Excel 2019 está ficando esperto. E aí já despejou para mim, olha lá, fórmula despejada. Ele considerou. Nas versões mais antigas,
Para que isso funcionasse, eu ia precisar apertar Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter é o atalho para executar a matriz. Fórmulas envolvendo matriz, Ctrl Shift Enter. Podem ser executadas com esse atalho. Esse atalho é para executar fórmulas com matriz. Executar fórmulas com matriz. Então, olha que interessante. Na versão mais recente do Excel, o próprio Enter deu certo. Agora, para não ter dúvida, Ctrl Shift Enter. Quando eu pressionei Ctrl Shift Enter, olha o que aconteceu na barra de fórmulas. Automaticamente ele colocou essas chaves, indicando o quê? Que se trata de uma operação com matriz. Beleza? Bom, aproveitando o embalo, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o uso do Ctrl Enter. Vamos lá, vamos colocar aqui janeiro. Vou puxar esse janeiro aqui até julho. Aqui eu vou colocar número 1, número 3, três, 5, 7, 9, 8, 7. Vamos lá. 2, 3, 3, 3, 2, 2, 5. Vou selecionar esse intervalo, ó. Vou colocar igual a soma, abre parênteses, de B1, 2 pontos C1. Como eu estou com o intervalo selecionado, olha o que vai acontecer quando eu pressionar Ctrl Enter. Ó. Eu só precisei digitar na primeira. E ao pressionar Ctrl Enter, ele copiou para toda a seleção. Esse é um outro assunto interessante para cair na prova, né? Bom, então, essa foi uma das questões do simulado da Polícia Civil do Pará da semana passada, elaborado por mim aqui no Estratégia. E fica essa dica, fica essa novidade, né? De que é possível trabalhar com matriz, essa sintaxe é possível. Sempre que estiver trabalhando com matriz, a regra é pressionar o quê? Não somente o Enter, mas o Ctrl Shift Enter. Legal? Vamos continuar. O que é a função PROC-H? PROC-H é procura horizontal. Existe PROC-H, existe PROC-V e existe PROC-X. PROC-X ainda não está caindo em prova não, mas é uma novidade, então vocês têm que ficar espertos. Pode ser que caia? Sim. Agora, PROC-V é procura vertical e PROC-H procura horizontal. Se eu penso que a procura é horizontal, ele vai procurar na linha e retornar um valor na coluna. Se eu penso que a procura é vertical, ele vai procurar na coluna e retornar um valor na linha. Então vejamos, a função PROC-H no Excel encontra um valor na coluna. Está errado, galera, porque se é horizontal, vai encontrar valor na linha. Beleza? Para essa questão ficar certa, a gente tinha que colocar o V no lugar do H. Vamos dar uma olhada. A função PROC-V encontra um valor na coluna vertical. Da extrema esquerda, sempre da primeira, de um intervalo nomeado, que pode ser uma tabela, e retorna o valor de uma célula especificada à direita, daquela que contém o valor encontrado. Então essa questão está errada, porque o nome da função deveria ser PROC-V e não PROC-H. Agora, essa questão traz mais um detalhe. Um intervalo nomeado. Vocês já prestaram atenção nisso? Olha que legal. Vou pegar essa célula aqui
essa célula B2 e vou chamar ela de batata. Agora eu vou colocar igual a 5 vezes batata. Como batata vale 3, isso não vai dar erro. Eu nomeei a célula. Vai dar 15. Eu posso pegar um intervalo de células e chamar isso de comida. Depois eu posso pegar uma fórmula e digitar igual a média de comida. Ele vai calcular a média de todo aquele intervalo que foi nomeado como comida. Olha que bacana. Então, comida é a mesma coisa, no meu exemplo, que B1, 2 pontos D7. É a matriz que foi selecionada. Observe que quando eu seleciono comida, olha lá, o nome que aparece na caixa de nome. Então eu posso tranquilamente ter uma função igual a soma de comida. Também não vai ter erro nenhum. O que é comida? É o nome desse intervalo, o nome dessa tabela, o nome dessa matriz. Beleza? Voltando. Vamos agora para o IPv6. IPv6 é uma novidade, né? Uma novidade que começou a ser desenvolvida em 1996, uma novidade que entrou em vigor na internet em 2012. A gente está em 2020, mas ainda assim é uma novidade. O IPv6 é sarcasmo? É um comentário, né? Lógico que o IPv6 não tem nada de novo. Lógico que tudo que cai na prova de internet acerca de protocolos já tem aí mais de 30 anos. Tudo? Muita coisa, né, gente? O IPv6, se eu considerar aquele de meados da década de 90, já tem aí 15 anos, né? E o TCP/IP, ele é uma arquitetura desde a origem da internet. Então, esses conceitos já estão todos consolidados. Vamos lá. O protocolo IPv6 composto por 16 octetos binários. O que é um octeto? É um conjunto de 8. Então, quando ele fala 16 octetos, 16 vezes 8 é igual a 128. Separados por pontos, já está errado. Porque o IPv6 é separado por 2 pontos. E não são 16 octetos. Embora isso dê 128, não são 16 octetos. São 8 grupos de 16 bits. E separados por 2 pontos. Agora o resto está certo. Qual é o objetivo do IPv6? Oferecer uma maior quantidade de endereços, se comparado à sua versão anterior, que era a versão de 32 bits. Então, são 128 bits, a continha 16 vezes 8 chega ao resultado, mas a gente tem que considerar errado porque o agrupamento é de 16 bits. São 8 grupos de 16 bits e não 16 grupos de 8. Então essa teoria aqui está errada. Legal? Sem falar no 2 pontos. Vamos que vamos. O IMAP é um protocolo MTA. O que é um MTA? Agente de transmissão da mensagem. O que ele quer dizer com isso? Esse IMAP, ele vai lá no servidor pedir para ler a mensagem de correio eletrônico. Ele não é um MTA, ele é um MAA. O IMAP é um agente de acesso à mensagem. Acesso à mensagem. O MTA é aquele protocolo que empurra a mensagem, que manda a mensagem adiante. O MTA é o SMTP. O IMAP é um protocolo que vai puxar essa mensagem. Ele é o quê? Um agente de acesso. O POP e o IMAP são agentes de acesso à mensagem. POP 3 é a versão, IMAP 4 é a versão atual. Então, vamos ver se tem mais algum erro. O IMAP é um protocolo MTA, já está errado. O IMAP é um protocolo MAA, agente de acesso. MTA é o SMTP. É isso que você tem que gravar aí.
utilizado pelo servidor do cliente para buscar mensagens no servidor do remetente, das mensagens de seus usuários. Outro erro grosseiro, né? Por quê? Um servidor não busca. O serviço de correio eletrônico é um serviço de entrega, não é um serviço de busca. Então, a comunicação entre servidores é exclusiva com o IMAP. É exclusiva com o IMAP, ou com o SMTP, perdão. Com o SMTP. IMAP nada. Por quê? Quem tem e-mail entrega para o outro. Quem tem e-mail entrega para o outro. O correio eletrônico é baseado na entrega. Assim como o correio convencional. O correio não é um serviço de busca, o correio é um serviço de entregas. O IMAP e o POP é que vão poder buscar, mas eles são usados numa relação cliente-servidor. Ok? Na relação servidor-servidor, por exemplo, Renato manda mensagem do Gmail para Ricardo que tem a conta no Hotmail. Do Gmail para o Hotmail, a comunicação é só com a SMTP. Então, por isso, inclusive, na prova da Polícia Federal, teve uma questão que vinha falando que a SMTP envia e recebe mensagem de correio eletrônico. Você tem que entender isso. Renato quer mandar a mensagem, ele vai usar o SMTP. Aí, o Gmail vai pegar essa mensagem e vai mandar para o UOL. Com o quê? SMTP. Quando o destinatário responder, ele vai responder com SMTP. E o UOL vai fazer o quê? Enviar para o Gmail com SMTP. E a mensagem vai ficar lá. O dia que eles quiserem acessar a mensagem, aí eles vão acessar com POP ou o IMAP. Agora, a troca de mensagens se deu exclusivamente por SMTP. E o Gmail, quando ele envia com SMTP, o UOL tem que receber com SMTP. Sempre que eu uso um protocolo, o outro tem que usar o mesmo protocolo para que haja comunicação. Senão, as máquinas não conversam. Então, os servidores, eles trocam as mensagens com SMTP. Eu tanto envio do Gmail para o UOL, quanto recebo do UOL para o Gmail, usando o quê? O SMTP. Beleza? Mas isso na comunicação entre servidores. Porque o usuário, este sim, ele só envia com SMTP e só recebe com POP ou IMAP. O usuário não recebe com SMTP. O usuário envia com SMTP. Legal? Mas tudo vai depender sempre de quê? Do contexto da questão. Então, essa questão do simulado está errada. Vamos nessa. Considerando o Microsoft Word 2019, o Smart Art. O que é o Smart Art, gente? Essa questão está certinha, né? É um recurso que permite transmitir informações visualmente. Onde está o Smart Art? No Word, vai estar lá em Inserir, Ilustrações. Inserir ilustrações, aí a gente tem a opção do Smart Art. E quando ele fala aqui, associando texto e elemento gráfico como hierarquia, como é que é esse papo de hierarquia? Imagina que eu tenho que fazer um organograma. Aí eu tenho lá general, coronel, tenente-coronel. Como é que eu faço isso? Usando hierarquia. Como é que é o de ciclo? O de ciclo é o famoso PDCA, por exemplo. Melhoria contínua, né? Gestão da qualidade, planejar, fazer, checar, reagir. Processo. Como é que é o processo? Input, entrada, processamento e saída. Eu tenho um exemplo aí de ciclo.
de processo, né? O ciclo era o PDCA. E assim tem lista, relação, matriz, são exemplos de Smart Art. Vamos que vamos. É recomendável que todo acesso à intranet através da internet seja realizado a partir de uma VPN? Claro que sim. Se eu estou usando a internet é uma rede pública. Uma rede pública é vulnerável. Então, para que eu possa... Por que ela é vulnerável? Porque ela é pública, os dados podem ser interceptados. Então, para que eu possa me resguardar, é interessante usar uma VPN, trabalhar com criptografia, tunelamento. Então, até aí está certinho. É recomendável que todo acesso à intranet, através da internet, seja realizado a partir de uma VPN. Técnica que implementa criptografia para o tráfego sigiloso, seguro de informações. Então, mais uma questão certa. Vamos nessa. O backup é uma técnica, backup é uma cópia de segurança. O SESP escreve tudo em português, então essa grafia está correta. O backup é uma técnica utilizada para confidencialidade. Já está errado, gente. Só se você colocar senha no backup, mas mesmo assim, o objetivo do backup não é confidencialidade. Qual é o objetivo do backup? Fala para mim aí no bate-papo. Qual é o objetivo do backup? O objetivo do backup é primordialmente a integridade. Alguns doutrinadores consideram integridade e disponibilidade. Predominantemente, eu vou considerar o quê? Integridade. Se falar integridade, sempre vai estar certo. Se falar disponibilidade, tomara que ele fale também da integridade. Ok? Então aqui eu tenho que colocar integridade. Dessa forma, seu disco deve ser mantido próximo do servidor. Olha que coisa grosseira. Meu disco não precisa estar próximo do servidor, porque senão, se pegar fogo, tiver um incêndio, vai danificar o original e a cópia. A recomendação é que você guarde o backup em um local geograficamente distinto, para que um mesmo incidente não danifique o backup. Porque senão você corre o risco de perder tudo. Então, a recomendação é guardar num local seguro, num cofre, em outro continente. Na nuvem, a nuvem é segura. A nuvem é legal. Voltando. Ao utilizar um arranjo de backup normal e diferencial apenas, ou seja, um arranjo é uma combinação, então ele vai fazer normal e pode ter vários diferenciais. Cada diferencial copiará os arquivos desde o último backup normal. E a restauração implicará que se utilize todos. Então está errado, né? Aqui seria a lógica do incremental. O incremental funcionaria desse jeito. O backup diferencial, ele é acumulativo. Ele vai pegar sempre desde o normal. E para restaurar, você vai pegar o último normal e o último diferencial. O normal e o último diferencial. Então, essa questão está errada. Vamos à próxima. O que é o SSL? O SSL é um protocolo que é combinado com HTTP e aí forma o quê? Forma o HTTPS. Esse SSL ele foi substituído, né? Ele foi, na verdade, uma variante do SSL, é o TLS. Então, quando fala em SSL, a gente já pode pensar no TLS. Logo, sabendo que o SSL é um protocolo de segurança combinado com HTTP, a questão em voga, está certo ou errado? Está horroroso, está horroroso. Quem é o sucessor do Telnet não é o SSL, é o SSH. Qual o objetivo aí? Confundir. SSL, SSH, tudo tem SS. Então, o SSH é um protocolo sucessor do Telnet, que oferece acesso remoto criptografado. Esse sim, baseado numa arquitetura de interação cliente-servidor, não é ponto a ponto, é cliente-servidor, oferecendo acesso a partir da porta 23. Então, lembrem que 23 é a porta do Telnet.
O SSH utiliza a porta 22, ok? 23 é a porta do Telnet. Vamos nessa. O Microsoft PowerPoint permite a criação de apresentações eletrônicas que podem ser gravadas em formato de vídeo MP3. Galera, é verdade que o PowerPoint permite a gravação de vídeos. Eu poderia estar dando essa aula no PowerPoint e depois salvar o arquivo e publicar no YouTube, mas não como MP3, porque MP3 é áudio. Poxa, teria que ser MP4. MP4 é vídeo. Ok? Então, eu não posso no PowerPoint, nem em lugar nenhum, criar um vídeo MP3, porque MP3 é áudio. Essa questão está errada. Vamos à próxima questão. Agora a gente deu uma viajada, fomos lá em 2014 buscar essa questão da Anatel. Para converter um documento do Word 2010 em uma página da web de arquivo único, deve salvar o documento com a extensão HTML ou HTML. O que você acha? Eu posso salvar um arquivo do Word como página? Claro que pode. O detalhe aqui é o arquivo único. Quando ele fala arquivo único, a extensão é MHTML. Por isso a questão está errada. Agora, cabe lembrar as extensões que o Word permite salvar como. O Word permite salvar como TXT, RTF, DOC, DOCX, DOCM, DOT, DOTX, DOTM, HTML ou HTM, MHTML, XML, XPS, ODT e PDF. Essas são extensões que o Word permite salvar como, compatíveis aí para que ele possa criar os formatos de arquivo. Então, página da web de arquivo único, esse detalhe tornou a questão errada. HTML é a página da web, mas de arquivo único é MHTML. Vamos que vamos. Vamos agora para 2018. Worms são programas maliciosos, são tipos de malware que se propagam por meio da inclusão silenciosa de cópias de si mesmo em outros programas. Aí ficou horroroso, né, gente? Todos temos que saber que quem se propaga se inserindo em outros programas é o vírus. Só o vírus tem essa característica. O worm se propaga explorando vulnerabilidades, conexões de rede, mas ele é um arquivo independente. Então, ele não infecta outros programas ou sistemas. Assim, ele infecta, sim, outros sistemas, outras máquinas. Inclusive a partir da execução direta e da exploração de vulnerabilidades. Mas ele não se insere. Ele não faz a inclusão. Ele não modifica outros programas existentes na máquina. Ok? Ele não altera os arquivos executáveis. Então, essa questão está errada. Na verdade, gente, aqui eu poderia simplesmente trocar por vírus. E aí a questão ficaria certa. Vamos que vamos. O principal objetivo de um ataque DDoS. O que é um ataque DDoS? Negação de serviço distribuído. Negação de serviço distribuído. Como é que funciona isso? É um ataque normalmente originado por uma botnet, por exemplo, onde concentra acessos a um determinado site, sobrecarregando, congestionando, e aí fazendo com que ele fique inoperante, que ele fique fora do ar. Então, o principal objetivo de um ataque DDoS é causar o superaquecimento e danos físicos? Não, está errado. É causar o congestionamento e a interrupção de um serviço. Com o congestionamento, o serviço vai ficar inoperante. Então, essa questão está errada. Beleza? Vamos à próxima questão da nossa maratona.
exclusiva para a Polícia Civil do Distrito Federal. Outro assunto que a galera sempre tem dúvida, né? Como há dúvidas entre a distinção do certificado digital e da assinatura digital. É impressionante. O fórum fervilha de dúvidas. E a gente tem que entender. Me ajuda, me ajuda. Você tem algum tipo de certificado? Fala para mim. Não precisa ser de informática, não. Tem algum certificado de ensino médio, de faculdade, de graduação? Tem, não tem? Está fazendo concurso para PCDF, tem lá teu certificado da graduação. No teu diploma da graduação, o que vale mais? É a tua assinatura ou é a assinatura do reitor? Se eu pegar um papel e disser que eu sou doutor e eu mesmo assinar, as outras pessoas vão acreditar? Não. Então, se a faculdade, que é confiável, emite um papel dizendo que eu sou doutor e o reitor assina, todo mundo vai acreditar. Né? Por quê? Aquilo vai ter uma fé pública. Então, é preciso que você entenda que o certificado digital, ele atesta quem você é, como um certificado. E ele é assinado pela autoridade certificadora. O certificado digital, quando ele é compartilhado, o certificado ele certifica a chave pública do usuário. Olha aí, anota isso. O certificado digital, ele certifica a chave pública do usuário. Só o usuário tem a sua chave privada. E essas chaves assimétricas vão permitir assinar documentos quaisquer, né? Eu posso assinar uma planilha do Excel, posso assinar um e-mail, posso assinar um documento do Word, eu posso assinar uma transação na internet, uma transferência de fundos, eu posso assinar. Eu assino com a minha chave privada e qualquer um vai certificar aquela assinatura de posse da minha chave pública. Então, o certificado digital, ele serve para quê? Para garantir que a chave pública é do Renato. E a assinatura digital, que só pode ser feita com a chave privada, ela vai ser anexada ao arquivo que eu estiver assinando para poder ser conferida através da minha chave pública, por qualquer pessoa. Entendam que o certificado digital é o objeto que vai permitir que eu assine documentos digitalmente. E aí os documentos assinados vão ter autenticidade, integridade e não repúdio. Vamos lá. Certificados digitais são empregados para assinaturas de documentos digitais que podem ser transmitidos pela internet. Porém, não podem ser usados para autenticar usuários em sistemas da internet. Então, vamos por partes. Certificados digitais são empregados para assinatura de documentos digitais. Na verdade, assim, para confeccionar a assinatura, eu uso minha chave privada. Os certificados digitais são usados para quê? Para conferência da assinatura. Por quê? Eles certificam a chave pública. Mas quando ele diz, porém não podem ser utilizados para autenticar usuários em sistemas da internet, aí ficou horroroso. Né? Por quê? O certificado digital é utilizado para isso, para dizer que aquela pessoa é realmente quem diz ser, que aquele site é autêntico, que aquela mensagem é autêntica. Então essa questão está errada. Vamos à próxima questão. O que é o SNMP? É aquele protocolo que se cair, muita gente vai sofrer. O SNMP, essa questão está certa, é um protocolo que gerencia informações sobre equipamentos da rede. Então, permite o acesso a informações estatísticas de ativos da rede, como, por exemplo, o status da impressora, o status do roteador, né? Gerencia informações sobre equipamentos da rede. Essa questão está certa. Vamos que vamos.
TCP é um protocolo orientado a conexões, perfeito. Confiável, resiliente, confiável, que permite um fluxo de dados entre duas máquinas conectadas em rede, seja entregue sem erros. O que você acha? Essa questão está certa. O TCP ele não admite erros. Ele tolera atraso, mas não admite erros. Professor, mas não pode perder um pacote, não chegar? Não pode? Pode, mas você vai ter certeza de que a informação não chegou. Porque o TCP ele não tolera erros. Ele tolera atraso, mas não tolera erros. Ele vai te dizer se a entrega foi efetuada ou não foi efetuada. Então, essa questão está certa. Mais uma, hein? Em uma infraestrutura constituída por várias redes de tecnologias diferentes, mais de uma rede, interconectadas, os roteadores têm a função de conectar as redes de mesma tecnologia, cabendo aos switches conectar aquelas de tecnologias diferentes. Galera, essa questão está errada, né? Lembre-se que o objetivo do roteador é a interconexão de redes e o objetivo do switch é a interconexão de máquinas dentro da mesma rede. Quando eu uso um switch, a tecnologia da rede, a rede é uma só. Então a tecnologia da rede vai ter que ser a mesma. Se eu uso um switch, eu posso inferir que a rede vai seguir um padrão variante do Ethernet, né? Por exemplo. E aí eu vou ter lá um switch de fibra ótica ou um switch de par trançado. Eu vou ter o TCP/IP. Tecnologia vai ser a mesma. Agora, os roteadores vão poder ligar redes quaisquer. Na internet existem inúmeras redes. E eles vão definindo caminho, vão definindo rota. Então, a questão está errada. E agora vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Questão da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Assinale a opção que indica o protocolo de transporte. Quando ele fala protocolo de transporte, na minha cabeça eu já penso no TCP ou no UDP. Existem outros? Existe. Mas esses dois são os mais importantes. O HTTPS ele vai usar o TCP. Lembre que quem usa o UDP é exceção. Quem usa o UDP pode ser o DHCP. E o DNS pode usar tanto um quanto o outro. Agora, todos os outros, SMTP, POP, IMAP, HTTP, FTP, Telnet, vão usar o quê? O TCP. Isso lembra uma questão que caiu na prova da Polícia Civil do Distrito Federal em 2013. Esse assunto já apareceu na PCDF. Galera, com isso a gente vai fechando a correção das questões da aula de hoje, dessa maratona. Eu aproveito para convidá-los a me seguirem aí nas redes sociais. Esse material vai estar disponível no Telegram. Então, quem quiser baixar, pode entrar no meu canal, é Professor Renato da Costa, e baixar o material do Telegram. Lá vocês também vão ter acesso à minha agenda da próxima semana, onde eu estarei gravando centenas de questões do SESP, então é bem interessante. E sigam-me também no YouTube, tem várias aulas lá, muito conteúdo bacana. Meu canal é Renato da Costa e meu Instagram é @prof.renatodacosta. Então, sigam-me nas redes sociais e não percam o sistema de questões, cuja assinatura vitalícia está acabando hoje, você não pode perder. Então, quem ainda não assinou o sistema de questões, hoje não, salvo engano, o vitalício acaba amanhã. Não pode perder a oportunidade de ser vitalício. Vai lá ver o maior sistema de questões do país. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço para todos e até a próxima aí. Valeu!